Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós iremos refletir sobre o tema do perdão e mais especificamente sobre como o perdão nos torna cooperadores com a obra de Deus. O texto base de hoje é encontrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Lá, o apóstolo Paulo nos ensina, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O verso 11 encerra o bloco em que Paulo trabalha a dinâmica do perdão nessa parte da carta. Ao que tudo indica, uma pessoa da igreja de Corinto havia cometido um grave delito. No entanto, essa pessoa demonstra uma tristeza que a conduz até Deus, uma tristeza que evidencia um genuíno arrependimento. Havendo verdadeiro arrependimento por parte da pessoa que havia cometido um grave delito, Paulo então convoca os irmãos de Corinto a demonstrarem o seu perdão para essa pessoa, não apenas para que ela fosse reinserida à comunhão da igreja local, mas para que Satanás não tivesse vantagem no meio da igreja. A partir desse contexto, eu gostaria então de refletir sobre alguns pontos que esse relato nos ensina, principalmente acerca do perdão. Paulo apresenta uma verdade muito importante e que nós não podemos nos esquecer. Ao evitarmos o perdão, nós munimos Satanás, nós damos vantagem a ele, como o próprio Paulo nos apresenta. Precisamos lembrar que Satanás é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, ele distorce a palavra do próprio Deus. Ele agiu em rebeldia desde o princípio e esse fator de rebeldia colaborou para a quebra de comunhão com o próprio Deus. Uma das intenções explícitas de Satanás é nos manter longe de um relacionamento com Deus, é nos manter numa condição de rebeldia contra o próprio Criador. Diante disso, nós chegamos a uma triste e preocupante realidade. Conforme a Bíblia nos apresenta, sem o perdão nós estamos munindo Satanás, nós estamos dando vantagem a ele, como Paulo nos apresenta. Ou seja, nós estamos sendo cooperadores com a obra de Satanás, ao invés de estarmos sendo cooperadores com o nosso próprio Deus, compartilhando a mensagem da reconciliação, uma vez que nós fomos reconciliados com o nosso Senhor e agora podemos compartilhar dessa boa nova de reconciliação. Outra reflexão que esse ensino nos leva a ter é que o perdão é parte intrínseca na dinâmica relacional da família de Deus. Não compartilhamos do perdão apenas para entrar na família de Deus, mas vivemos dentro dessa família experimentando do perdão a todos os instantes, entendendo que Deus nos perdoa e nos restaura, não para que permaneçamos no pecado, no erro, mas para que nos aproximemos mais de Deus, mas entendendo também que devemos perdoar uns aos outros, abraçando, cuidando, fazendo aquilo que Cristo fez conosco para com aqueles que estão ao nosso redor. Enquanto estivermos nesse mundo, não haverá um momento em que não precisaremos mais receber do favor imerecido de Deus concedido através do perdão. Para sermos cooperadores com Deus, nós precisamos aceitar pela fé esse perdão que Ele nos concede. E quando vivemos o perdão uns com os outros, o Evangelho deixa de ser apenas um conceito intelectual e passa a ser algo incorporado às nossas vidas. Passa a ser a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. E tudo muda quando a maneira como nós enxergamos a vida é transformada. O convite das Escrituras é para que reflitamos sobre de quem temos sido cooperadores, das obras de Satanás ou das obras do nosso Deus, o nosso Senhor e Criador. Ainda que sem intenção, podemos correr o risco de estar cooperando para a obra errada. E se assim for, precisamos, assim como o salmista, constantemente pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e nos transformar, para que assim sejamos cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. Que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa nos moldar para que sejamos excelentes cooperadores da sua obra.